Se você se perdesse em uma floresta mágica que abriga criaturas macabras, que saem toda noite para caçar quem entra no seu território, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo Derrotando Filmes iremos acompanhar Mina tentando sobreviver nesse lugar amaldiçoado. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar os monstros da floresta e os observadores. Esse cara está ferrado. Isso porque John entrou com a sua esposa numa floresta misteriosa que fica na Irlanda, e dizem que por alguma razão esse local não aparece em nenhum mapa. As lendas contam que essa floresta maligna atrai almas perdidas para dentro de si, só que ninguém conseguiu mapear o lugar ou descobrir o que vive ali dentro. Afinal de contas, todos que entram lá nunca saem. E até onde sabemos, John é uma dessas almas perdidas, só que algo deu terrivelmente errado, e ele precisa ir buscar ajuda. Então o cara sai correndo pela mata, passando por uma placa que dizia ponto sem volta 108, e ele nota que faltavam apenas 22 minutos para o sol se pôr, o que parece preocupar o cara, como se algo ruim saísse para caçar à noite. Por isso, o homem pica a mula correndo igual um doido, mas depois de vários minutos correndo em linha reta, ele percebe que voltou pro início, dando de cara com a mesma placa. Nesse momento, John nota que a noite tinha chegado, e só isso é o suficiente para que vários pássaros fujam do local, mostrando que até eles que conseguem voar temem a noite naquele lugar. Percebendo que estava lascado, o cara tenta escalar uma árvore para se manter seguro, mas ele acaba pisando em um galho errado e caindo de uma altura absurda. Porém, ele não bate as botas, mas logo vai desejar ter morrido, já que das sombras, uma criatura tenebrosa aparece, arrastando o cara para o fundo da mata, onde não sabemos qual será o seu tenebroso destino. Ok, essa tal floresta não aparecer em nenhum mapa é algo bem estranho e controverso, porque mesmo ela tendo algum tipo de magia em volta, fazendo as pessoas que entram não conseguirem sair, caso ela exista fisicamente no nosso mundo e não seja fruto de uma passagem para outra dimensão, é bem provável que as pessoas que moram na região saibam mais ou menos onde ela fica, e podiam organizar expedições até a mata para tentar mapear o local, ou tentar descobrir por que tanta gente some naquela região. E sim, isso seria possível se ela existe fisicamente no nosso mundo. Pois até onde deu pra notar aqui, galera, essa floresta funciona de uma forma parecida com aquela da Bruxa de Blair, um local real em que a partir do momento em que se entra, alguma magia antiga distorce o tempo e a realidade, deixando todos presos. Já que aparentemente o John correu em linha reta, e mesmo assim ele voltou para a placa onde começou a sua corrida, como se estivesse andando em círculos. Algo que também aconteceu com aqueles três coitados na floresta da bruxa. Mas caso essa tal de magia antiga não exista, e John só tenha se perdido mesmo, ainda tem algumas estratégias que podem ser usadas para evitar de andar em círculos quando estiver perdido no meio do mato, como usar fitas, pedras ou outros objetos para identificar o caminho de volta, ou ir usando um galho longo para ir riscando uma linha reta no chão, do ponto de partida até o seu ponto atual. Assim daria para olhar para trás regularmente, para saber se você continua seguindo em linha reta. Durante o dia também daria para seguir a posição do sol, já que ele sempre se move de leste para oeste, facilitando um pouco se direcionar para o sul ou norte. E ter uma bússola nessa situação também seria muito útil para ajudar, e se der o cara também poderia procurar um rio ou um riacho, que muitas vezes levam a áreas habitadas. Fora que seguindo o curso da água, ele também conseguiria saber se estava em linha reta ou não. E mesmo no caso de se mover à noite, galera, ainda dá pra usar a lua para se guiar também, apesar de ser um pouco mais difícil e impreciso, porque as informações mudam com base na fase da lua. Por exemplo, quando a lua está cheia, ela nasce aproximadamente no leste e se põe no oeste, parecido com a posição do sol. Mas se a lua está crescente, a parte iluminada está voltada para o oeste, e se está minguante, a parte iluminada está voltada para o leste. Ou seja, é um pouco confuso, por isso não é tão bom assim se mover à noite, só se você souber navegar pelas estrelas. Além disso, galera, parece que algo monstruoso sai para caçar todas as noites, algo assustador o suficiente para fazer todos os pássaros do local migrarem só para não ter que ficar ali. Então, se mover durante o período noturno é muito perigoso e pode causar a nossa morte. Sabendo disso, John deveria procurar um abrigo seguro para passar a noite, até que seja dia novamente. Subir em árvores para evitar de ser visto de muito longe, ou se enfiar em alguma gruta ou caverna que tenha uma abertura fácil de ser bloqueada com pedras ou madeira, para se manter totalmente seguro e aquecido até o amanhecer. Mas caso a esposa de John tenha se ferido e precise de ajuda imediatamente, ele ao menos tinha que tentar ser o mais silencioso possível, ou voltar até ela para fazer os primeiros socorros, porque o cheiro de sangue pode acabar atraindo esse predador noturno, e fazer a coisa finalizar a mulher dele. Fora que o fato do cara ter caído e começado a gritar enquanto se arrastava, definitivamente ajudou a criatura a encontrá-lo. O melhor era se manter em silêncio, não importa quanto a dor fosse forte, e tentar se arrastar até um lugar seguro para se recuperar, até conseguir andar de novo. Algum tempo se passa desde essa tragédia, e conhecemos Mina, uma jovem que trabalha em uma loja de animais, e parece ter ótimos dons artísticos. Um dia seu chefe lhe chama, pedindo que ela levasse um passarinho extremamente raro e dócil até um zoológico, que ficava em uma cidade que levava um dia de viagem para chegar. E por falta de opção, a garota aceita o trabalho, avisando que sairia no dia seguinte para levar o bicho. Ao fim do expediente, Mina leva o pássaro para casa, e vemos que essa jovem não bate muito bem da cabeça, já que em apenas 3 segundos sozinha com a ave, ela já desabafa contando que a sua mãe faleceu há 15 anos atrás, e que ela não superou até hoje. Além de, claro, ter um hobby minimamente
extremamente duvidoso. Consistia em colocar uma peruca e uma maquiagem, fingindo ser outra pessoa, indo até bares e inventando histórias mentirosas sobre a sua vida para os homens que tentam acompanhá-la, como falar que é uma bailarina profissional que veio à cidade para se apresentar. Isso tudo porque ela acreditava que ninguém gostaria da sua verdadeira personalidade se a conhecessem. Na manhã seguinte, a garota pega a estrada, perguntando ao pássaro se ele também estava fugindo de algo, mas à metade do caminho, a jovem acaba tendo que parar num posto de gasolina para abastecer, e ela aproveita para ouvir as mensagens do seu telefone. Só que uma delas mexe com Mina, já que era a voz de Lucy perguntando por que dela não ter ido na cerimônia da mãe, pois estava preocupada, já que tinham passado 15 anos desde o falecimento, mas Mina nem estava se isolando da família. Abalada, a garota decide seguir o caminho, e nem repara no monte de cartazes de desaparecimentos que aconteceram na área. Mas isso é um erro, pois ela fica tão distraída pensando nos seus traumas e nas palavras da Lucy, que vai parar em uma estrada para a floresta, sem nem perceber como e quando chegou ali. Porém, quando ela nota, já era tarde, pois quanto mais entrava na floresta, mais o GPS ia perdendo o sinal e ficando estranho, até que do nada, o seu carro simplesmente para de funcionar no meio da floresta. Assustada, ela sai do veículo para procurar ajuda, ou algum ponto de referência, e encontra uma placa dizendo que estava no caminho sem volta, número 12. E pensando que se tinha uma placa ali, talvez pudesse ter alguém morando no local, a garota pega o pássaro e começa a caminhar gritando por ajuda. Mas quando vê que não tinha ninguém nas redondezas, ela decide voltar para o carro. Só que quando a jovem se vira, ela percebe que seu veículo tinha sumido, a deixando presa e perdida na mata. Bom, essa garota definitivamente precisa de terapia, já que em apenas 10 segundos sozinha com o pássaro, ela já começou a desabafar com ele sobre tudo da sua vida, como se fossem amigos de longa data. Quanto à parte de fingir ser outras pessoas, isso de certa forma pode ser bem útil mais pra frente, pois quer dizer que a Mina tem habilidades de atuação e consegue inventar histórias com muita facilidade. Quanto ao fato da sua mãe ter batido as botas anos atrás e Mina nunca ter superado esse fardo, isso com certeza pode ser um problema, já que aparentemente tem muitos desaparecidos na área, e as pessoas ao redor devem ter uma noção da tal floresta que suga as pessoas perdidas. Portanto, se a Mina se aproximar demais do local, ela pode acabar sendo atraída lá pra dentro. E quando eu digo que suga pessoas, é porque parece ser literalmente isso que acontece, já que Mina não se desviou da estrada e nem se desviou do caminho, mas acabou indo parar ali de alguma forma. E falando em pessoas desaparecidas, com tanta gente assim sumindo ao redor daquela mata, a polícia deveria interditar aquela estrada para averiguar o que estava acontecendo. Além disso, o estado também podia montar postos de guardas florestais ao longo da floresta para ficarem responsáveis por impedir que pessoas entrassem ali, ou ajudar nas buscas pelos desaparecidos. Porém, agora que Mina está presa na floresta, ela tem que ter alguns conhecimentos básicos de sobrevivência para conseguir se manter viva até encontrar ajuda ou sair daí por conta própria. A primeira e mais óbvia é encontrar uma fonte de água. Rios e riachos são geralmente as fontes mais rápidas de se achar, e também as mais seguras de se consumir por conta da água corrente, pois a água parada pode acumular sujeira, bactérias e insetos. E de quebra, a jovem pode fazer um filtro improvisado para garantir que essa água esteja o mais limpa possível. E para isso, ela vai precisar de pouca coisa, como uma garrafa de plástico ou um cilindro de casca de árvore, o carvão que pode ser feito queimando madeira, areia limpa, cascalho ou pedrinhas, grama ou musgo e um pano resistente. Para construir o filtro é muito simples. Corte o fundo da garrafa de plástico para usar como funil, ou se estiver usando a casca de árvore, amarre ela em forma de cilindro e coloque as camadas. Comece colocando o pano na base do tubo para evitar que os outros materiais caiam. Em seguida, coloque a camada de carvão moído ou quebrado em pequenos pedacinhos, pois ele será o responsável por retirar os odores e pequenas partículas da água. Em seguida, coloque areia, cascalho ou pedrinhas para tirar as partículas de sujeira maiores, e no topo a camada de grama ou musgo para pré-filtrar os pedaços de sujeira maiores. Depois é só jogar a água lá dentro e voilá, um filtro prontinho. Mas como esse processo não é 100% seguro, depois de filtrar a água, tente fervê-la se for possível, para matar os vírus e bactérias que podem passar pelo filtro. Com a água garantida, agora o negócio é conseguir comida, e você vai ter que aprender a identificar plantas comestíveis da região, e de preferência evite plantas desconhecidas e cogumelos, pois eles podem ser muito venenosos. Em seguida, tente construir um abrigo em um local seco e protegido do vento, e faça fogo para tentar se manter aquecido. E essa parte pode ser a mais importante, já que 3 fogueiras em linha reta são um sinal internacional de socorro, e podem ser usados para chamar a atenção de aviões em caso de emergência. Sabendo que poderia acabar morrendo ali, Mina se levanta com um pássaro que era sua única companhia, e decide dar a ele o nome de Darwin, pois aquele seria o seu único amigo, e provavelmente morreria com ela. Porém, enquanto tentava pensar em um plano, a noite chega, e os pássaros saem voando desesperados, para fugir da coisa que tinha despertado. Nesse momento, um estrondo alto semelhante a um rugido ressoa no ar, e uma estranha massa transparente se mexe nas folhas do chão. Assustada e olhando para todas as direções, Mina vê uma velha se movendo entre as árvores, e decide seguir a mulher gritando por ajuda. E ela vê a senhora entrando em uma sala estranha, dizendo que se a jovem quisesse sobreviver, precisava entrar ali rápido. E então Mina se joga no local, e é acolhida pelas pessoas que sobreviviam na floresta. A velha se apresenta como Madeline, e também apresenta os outros 2 membros do grupo, a Kiara e o Daniel. E a senhora conta que eles também eram pessoas perdidas, que viviam naquele local chamado de O
poleiro, como se fossem aves numa gaiola. E aí a idosa pede que Kiara ajude a Mina a se levantar, pois as criaturas iriam querer vê-la, já que a moça era uma novidade, e deixaria as entidades curiosas. Com isso, todos se posicionam na frente de um espelho, e Mina começa a ouvir os sons de aplausos de todos os lados. Nesse momento, vemos que aquele espelho na verdade era falso, e do lado de fora, as criaturas conseguiam ver tudo o que acontecia do lado de dentro. Então Madeline avisa que Mina agora fazia parte do show para entreter os monstros, que sempre os assistiam através do vidro, e por isso as pessoas lhe chamavam de os observadores. Sem ter outra escolha, Mina decide passar a noite naquele lugar, mas assim que o dia amanhece e a luz bate no vidro tornando ele transparente, a Mina pega suas coisas e avisa os outros que vai tentar voltar para o seu carro e consertá-lo para sair dali. Só que quando os jovens tentam impedi-la, Madeline pede que deixem a garota ir, pois seria mais fácil para ela entender a situação. Depois de algumas horas andando, Mina começa a ouvir a voz da sua mãe lhe chamando, e começa a ter visões dela perguntando o porquê de sua filha ter feito aquela coisa tão horrível. Com medo, a garota continua correndo sem parar na direção do sol, esperando achar uma saída. Mas seguindo esse caminho, ela chega ao topo de uma montanha, onde ela olha ao redor e percebe que só consegue ver a floresta. Não tem absolutamente nada no horizonte além de verde. Com medo de morrer ali, a garota se senta no chão para chorar, mas Madeline aparece, falando que todos já tentaram fugir dali um dia, e que estava tudo bem. Mas a senhora avisa que a floresta conseguia gerar alucinações, e que podia deixar a menina louca se não cuidasse disso. Em seguida, a idosa leva a Mina num passeio até o ponto sem volta número 44, e conta que aquelas placas foram construídas por uma pessoa que Daniel e Kiara chamavam de O Professor, e que elas foram espalhadas em um círculo quase perfeito em volta do poleiro, servindo como pontos de referência, já que o poleiro ficava aproximadamente meio-dia de cada uma dessas placas. Por isso, se ela visse uma delas, significava que ainda tinha como se salvar, mas se passasse além delas, seria um caminho sem chance de voltar. Ok, aqui nos encontramos em uma situação um pouco complicada. Isso porque ao mesmo tempo em que Mina não pode confiar nesses estranhos, pois eles podem fazer parte de um culto ou uma seita estranha, por outro lado, vimos através do John que as criaturas não costumam deixar ninguém vivo por muito tempo. Porém, ao mesmo tempo, eles são extremamente úteis para adquirirmos informações importantes sobre como funciona essa floresta, os perigos que ela guarda e informações importantes sobre os monstros, como possíveis fraquezas, por exemplo. Quanto ao vidro blindado, parece que as criaturas veem tudo o que acontece lá dentro, como se a interação entre aquelas pessoas fosse uma espécie de BBB do capiroto, o que também pode ser um problema, pois os monstros possivelmente estão estudando o comportamento humano e vendo como cada uma daquelas pessoas reage de certa forma. Outra coisa que pode ser notada é que aparentemente a floresta desativa aparelhos eletrônicos e interfere no sinal, pois ela desligou o GPS, alterou o rádio e desativou a parte elétrica do carro quando a Mina estava entrando. Portanto, é bem possível que uma bússola que segue os pontos magnéticos do planeta não funcione bem ali, ou seja, quase todos os métodos de navegação mais simples e úteis que conhecemos seriam completamente inúteis lá dentro, o que torna o mapeamento em papel e marcações em árvores o único jeito de se guiar na floresta. Quanto a Mina, sair sozinha nessa floresta, que já foi mostrado ter a capacidade de gerar ilusões e também faz o carro dela desaparecer em um piscar de olhos, é uma péssima ideia, porque não podemos confiar em tudo que vemos e ouvimos, tornando o processo de caça e até mesmo a possibilidade de achar uma saída bem baixas, pois a floresta pode nos enganar e nos fazer andar em círculos ou ficar perdido, como fez com John. Também é perigoso, pois não sabemos se tem animais selvagens por perto, e nem se de fato todas as criaturas sumiam durante o dia, fora que numa floresta dessas é muito fácil de se perder, e se a jovem se afastasse demais do poleiro e não soubesse como voltar, ela não iria durar meia hora quando a noite chegasse, fora que como de noite é impossível fazer qualquer coisa por conta das criaturas, isso torna o dia uma parte essencial para sobreviver, pois é enquanto o sol está no alto que podemos caçar alimento, plantas comestíveis, fontes de água e outros recursos para nos manter saudáveis, até conseguirmos uma forma de escapar. E por falar no poleiro, galera, aquela obviamente é uma construção feita por humanos, que para ser construída levariam pelo menos alguns dias, portanto é possível que tenha uma saída da floresta, já que os responsáveis pela construção tinham que entrar e sair para terminar o serviço. E pelo jeito, apenas a galera que entra lá fica de fato presa, pois os pássaros vão embora voando e voltam apenas quando amanhece. Portanto, talvez seria possível mapear a região do céu usando um helicóptero, ou até mesmo fazer um resgate aéreo dos civis. E é até estranho que isso nunca tenha acontecido com esse tanto de gente sumindo por ali. Além disso, quando o rádio da Mina parou de funcionar, algumas runas apareceram na tela dele. Isso indica que essas criaturas são algo antigo, e talvez até mesmo do folclore da região. Porém, na Irlanda existem vários tipos de criaturas folclóricas, como fadas, duendes e elfos, mas como ainda não vimos fisicamente esses seres, não dá pra saber o que eles são exatamente. Ao anoitecer, todos se reúnem no poleiro, e Daniel fica brincando de apresentar o show para as entidades. Então, a Mina pergunta o que elas queriam das pessoas, e Madeline apenas pede que Mina seja ela mesma de verdade, pois era isso que aquelas coisas gostavam de assistir. E aí, Kiara começa a dançar na frente do espelho, dizendo que isso iria entreter as feras. Enquanto ela fazia isso, Mina se entretém assistindo um programa em DVD que pertencia ao tal professor, que provavelmente foi o cara que construiu essa instalação. Só que uma dúvida ronda na cabeça da Mina: o que será que aconteceu com esse cara? Quando o sol nasce, Madeline reúne o pessoal e pede para Mina ir junto com
Kiara recolher alguns suprimentos. E durante a viagem descobrimos que Kiara é uma especialista em plantas medicinais, colhendo plantas analgésicas e antihemorrágicas para o caso de uma emergência. Ela também conta que é a esposa de John e que estava ansiosa esperando seu marido voltar, pois ele tinha saído para buscar ajuda 6 dias atrás e infelizmente ainda não tinha voltado. Além disso, a mulher ficou responsável por ficar cuidando do Daniel, um menino meigo que sofria de enxaquecas terríveis. Então a moça conta que John odiava o garoto, pois achava que ele era secretamente apaixonado pela sua esposa. Só que Kiara achava isso tudo uma bobagem absurda, e depois de recolher algumas ervas, ela leva a garota até uma das tocas dos observadores, onde as feras ficavam durante o dia, e fala que tinham diversas espalhadas ao longo da floresta, e que provavelmente todas elas eram conectadas por túneis subterrâneos. E aí ela conta que gostava de ir ali para sentir que enquanto houvesse a luz do sol, não tinham motivos para se preocupar, pois a Madeline tinha uma teoria sobre os monstros, e falava que quem olhasse para eles ficaria louco. Vendo quanto a sua colega conhecia a floresta, a mina pergunta há quanto tempo Kiara estava ali, e fica assustada ao descobrir que a moça foi uma das últimas a chegar, e estava ali há pelo menos 5 meses. Ok, o fato de um deles conhecer plantas medicinais é muito bom, porque assim eles conseguem fabricar remédios para dores, hemorragia e febre, coisas que são bem importantes levando em conta o ambiente que estão, onde pegar doenças é mais fácil do que parece. E se lembram que eu comentei sobre fazer um sinal de fumaça usando 3 fogueiras em linha reta? O pessoal poderia fazer isso em cima do poleiro, escalando até lá em cima através das árvores próximas, já que essa é uma região onde eles sempre estão próximos e podem correr até o poleiro para receber o resgate. Mas para isso é importante saber fazer fogo, né pessoal? E existem alguns métodos que podem facilitar esse trabalho, que é bem difícil por sinal. O primeiro deles é o arco broca, onde vai precisar de um galho curvado com uma corda amarrada nas extremidades, um pedaço de madeira reta e seca, uma pedra para aplicar pressão na broca e uma placa plana de madeira. Depois é só colocar a broca no entalhe do prato de fogo, enrolar a corda no arco em torno da broca, segurar a pedra ou o soquete no topo da broca para aplicar pressão, e mover o arco para frente e para trás rapidamente para girar a broca e criar fricção. Assim a fricção irá produzir brasas que você pode transferir para a fogueira montada com material inflamável, para fazer a chama crescer. Dessa forma, eles conseguiriam fazer sinais de fumaça para aumentar as suas chances de serem resgatados. E de quebra ainda teriam uma arma muito importante ao seu favor, o fogo, pois como as criaturas só saem durante a noite, é bem possível que tenham uma sensibilidade extrema à luz. Portanto, o fogo pode não só afastá-los no caso do grupo se atrasar para entrar no puleiro, como também deve conseguir feri-los. Além disso, daria para usar o fogo para incendiar as raízes em volta dos ninhos, dificultando a escalada daquelas criaturas, e possivelmente atrasando elas em alguns minutos, o que pode ajudar, já que quanto mais tempo tiverem para voltar até o puleiro, melhor. E por falar em tempo, algo muito estranho que essa floresta também consegue fazer é distorcer a noção de tempo das pessoas, já que Kiara ficou pelo menos 5 meses ali dentro, mas age como se fossem poucos dias, e nem parece se importar muito com isso, sendo que nessa altura do campeonato, ela já deve ter perdido seu emprego e deixado as pessoas do lado de fora preocupadas. Depois dessa conversa super agradável, todos voltam até o poleiro, e Madeline aproveita para contar as 3 regras de sobrevivência que existiam entre os perdidos. A primeira era nunca dar as costas para o vidro, a segunda era nunca abrir a porta após o anoitecer, e a terceira era não se aproximar das tocas e sempre ficar na luz, porque os observadores só deixavam as pessoas viverem por seguirem essas regras, já que todos estavam no território deles. Mais tarde, os 4 vão para o poleiro dormir, só que Mina não consegue pegar no sono, imaginando que tinha do outro lado do espelho, sem nem conseguir ver as criaturas se movendo nas trevas. E aí ela começa a bater no vidro para tentar ouvir se algo do outro lado respondia, mas quando não ouve nada, a jovem desiste e vai se deitar, até que ela escuta as criaturas tocando a vidraça. Porém, antes que pudesse entrar em pânico, Madeline lhe segura pedindo que se acalme e apenas deixe os observadores olharem. No dia seguinte, Mina é enviada para caçar com Daniel e descobre que cada um ali tinha uma tarefa diferente para manter o grupo vivo, e depois do sumiço de John, o garoto tinha que caçar sozinho. E aí, Mina aproveita o papo para perguntar há quanto tempo o rapaz estava na floresta, e fica assustada ao saber que o garoto já estava há 8 meses ali. Então ela pergunta se Daniel já tinha visto um observador da floresta, pois acreditava que Madeline estava mentindo para manter as pessoas ali, e tinha quase certeza que Daniel também não acreditava nessa maluquice toda. Com isso, ela convence o rapaz para explorar uma das tocas, para tentar ver o que eram essas criaturas, e principalmente descobrir se elas realmente existiam. Só que dentro da toca, a garota não encontra as criaturas, mas centenas de itens do mundo humano, como peças de veículos, câmeras quebradas e jornais de diversas épocas, fora alguns desenhos estranhos na parede. Porém, o que chama sua atenção é uma bicicleta com cesta, e vendo como essas coisas podem ser potencialmente úteis, a garota pega todas elas e coloca na corda para Daniel levar até a superfície. Só que enquanto esperava, Mina escuta algo se aproximando nas suas costas, e vê uma mão com 6 dedos saindo das trevas, mas o sol queima a criatura, que chama a Mina de Henry Octan, antes de fugir para a escuridão. Depois disso, a jovem volta com as coisas até o poleiro, e mente para Madeline que tinha achado tudo embaixo de uma pedra, mas a mulher não acredita muito nisso, e pergunta se a jovem tinha visto algo assustador naquele dia. Só que com medo dessa velha maluca, Mina decide não contar nada. Bom, não faz sentido que a Mina tenha ouvido
ouvido todas aquelas batidas fortes e berros do outro lado da vidraça e ainda assim duvide da existência das criaturas. Ainda mais querer ver uma delas, mesmo sabendo que o John tinha sido finalizado pelos monstros. E por falar em vidro, essa vidraça deve ser blindada para os monstros não terem tentado entrar até agora, e também para aguentar todas aquelas pancadas sem quebrar. E mesmo que não fossem monstros, podiam ser moradores da floresta que são extremamente agressivos com os forasteiros, já que isso existe na nossa realidade, como por exemplo a tribo Sentinelese, que vive na ilha Sentinela do Norte, e eu já fiz um vídeo lá no Abismo do Medo sobre eles. Eles são um grupo de indígenas que atacam qualquer pessoa de fora que tenta entrar na ilha, e são um dos poucos povos que escolhem não manter contato com a sociedade moderna, protegendo a sua ilha e seu estilo de vida a todo custo, mesmo que para isso eles tenham que ceifar uma vida, pois esse povo finalizou algumas pessoas que tentaram invadir a sua ilha de certa forma. Quanto a Mina, essa garota definitivamente tem um parafuso a menos, pois além de sair de perto da luz solar, ela ainda entrou naquela caverna escura, sem qualquer fonte de iluminação, sendo que ela poderia facilmente fabricar uma tocha improvisada usando resina de árvore, um pedaço de madeira e um pano velho. Em seguida é só enrolar o pano na madeira e usar a resina para fazer com que a queima dure mais tempo. Fora que essa tocha, como eu disse antes, pode ser uma arma muito eficaz para manter os monstros longe, e ao invés de se arriscar entrando na toca, era melhor colocar armadilhas improvisadas em volta do poleiro, para tentar capturar uma das feras durante a noite. Até porque, com todas as peças e itens que tinham ali embaixo, o grupo poderia sobreviver com muito mais facilidade, e a bicicleta seria extremamente útil para se mover com mais velocidade pela mata, podendo percorrer longas distâncias em muito menos tempo, ou usar as peças de metal para fabricar armas improvisadas, que seriam úteis pro caso deles terem que entrar em combate com os monstros. Quanto às criaturas, podemos ver que de fato elas têm dificuldade de sair na luz do sol, pois assim que a mão da fera tocou na luz, ela começou a se desfazer que nem papel na água. E aparentemente essas criaturas são meio humanoides, já que tirando a mão com 6 dedos, ela parecia bem humana. E a fera também chamou a mina de Anriakitan, e de acordo com a etimologia da palavra, quer dizer um estado de condição maligna e miserável, aparência horrenda, aberração da natureza ou até mesmo Daywalker, que é basicamente aquele que anda durante o dia, fazendo referência provavelmente à forma deformada da mina diante dos seus olhos e o fato dela conseguir sair durante o dia. Algum tempo se passa e descobrimos que Daniel também é ótimo com tecnologia, já que ele pluga aquela câmera velha na placa da TV e cria uma espécie de câmera de segurança para colocarem na frente do esconderijo e tentarem ver um observador. E aí todos se sentam na mesa e Madeline pede que ajam normalmente até que as criaturas apareçam, só que quando todos menos esperavam, eles veem pernas humanas paradas na frente da porta e ouvem uma voz familiar pedindo por ajuda, pois os observadores estavam chegando. Nesse momento, Kiara reconhece a voz do seu marido e se prepara para abrir a porta, mas Madeline impede a mulher dizendo que era apenas os monstros tentando enganá-la e pede para ela perguntar algo que somente o John saberia responder, para garantir que aquele era realmente ele. Só que em vez de perguntar como eles se conheceram ou algo assim, a moça questiona qual era o livro que ela estava lendo e o cara não sabe responder, já que ele estava traumatizado e assustado. Então, numa última tentativa, Kiara conta que tinha uma câmera embaixo da porta e pede que ele mostre seu rosto se quiser entrar. Porém, quando todos podem ver que de fato aquele era John, as criaturas o puxam para a escuridão e quebram a câmera. Irritados por seu plano ter falhado, as feras ficam enfurecidas e começam a tentar quebrar os vidros. E aí Madeline pede que todos fiquem parados na frente da vidraça, pois se as criaturas derrubassem aquilo, todos iriam morrer. E depois de algum tempo parados, os observadores se acalmam, permitindo que todos vivam mais um dia. Quando amanhece, Madeline vai até a toca jogar as coisas que Mina roubou de volta para seus donos, falando que agora não tinham escolha a não ser tentar fugir, pois Mina quebrou as regras e revogou a permissão que tinham de ficar ali. Com tudo o que aconteceu, Mina relembra os traumas do seu passado, e vemos que desde pequena, a garota tinha problemas em seguir as regras e ficava desafiando a sua mãe. Até que um dia, enquanto a mulher estava dirigindo, Mina ficava abrindo a janela e distraindo a moça, que acabou batendo o carro e falecendo, deixando a jovem com uma sensação de culpa que nunca foi embora. Os meses se passam e o inverno acabou chegando, deixando todos com pouca comida e passando um frio absurdo. Mesmo assim, Mina não desistiu de escapar e passava todos os dias mapeando a floresta em volta do poleiro em busca de algum ponto de fuga. Só que as condições difíceis estavam deixando os outros loucos aos poucos, pois Madeline estava cada vez mais mandona e rígida com Daniel, pois sabia que se ele não caçasse, todos iriam morrer de fome. Já Kiara, desde que viu seu marido sendo arrastado pelas criaturas, ficou praticamente catatônica, ficando dia e noite sentada em frente ao vidro, esperando ver o homem novamente. Ok, essa câmera de segurança é muito útil, não só para espiar os monstros, como também para se prevenir de ataques como esse, pois não sabemos muito sobre essas coisas e nem sobre os seus poderes ou habilidades. Eles facilmente podem ter a capacidade de gerar alucinações como já vem acontecendo, mudar de forma ou imitar algumas vozes, pois estamos na Irlanda e aqui existem diversas criaturas mitológicas capazes de fazer esse tipo de coisa, como por exemplo o Fuka, uma fera mitológica relacionada aos gnomos e fadas, que é capaz de mudar de forma e imitar a voz de qualquer pessoa, e ela usa essas habilidades para dar conselhos enganadores a viajantes, levando eles até penhascos ou precipícios. Apesar de que sua verdadeira
forma nunca foi descrita, pois o Fuka pode mudar de persona constantemente, sendo difícil de identificá-lo. E o fato de John ainda estar vivo e completamente intacto, sendo que vimos ele ganhar ferimentos quase mortais quando caiu da árvore, só prova que aquele não era o verdadeiro John, e sim uma ilusão criada pelas criaturas, pois aqueles ferimentos não iam se curar em apenas 6 dias. Fora que, como a Madeline disse, ninguém sobrevive do lado de fora por uma noite sequer, e o cara já estava sumido há quase uma semana, fortalecendo ainda mais a ideia de que podem ser os Fukas que vivem por ali. Também existe a teoria de que as criaturas podem ter deixado o John vivo para usá-lo como isca, mas isso é apenas uma especulação, pois não temos como comprovar isso. Outra coisa que podemos reparar é que de fato obedecer aquelas tais regras é realmente necessário para tentar conviver com o povo da floresta, já que depois da mina ter quebrado uma delas, as feras parecem ter ficado muito mais agressivas, e agora estão meio que caçando os humanos. E como o poleiro é o único lugar realmente seguro, caso ele seja destruído, nada ia impedir as feras de finalizarem todos, pois vimos que os monstros só nunca entraram no poleiro porque não queriam, já que com poucos golpes, eles conseguiram rachar o espelho. Isso já nos mostra o quão fortes são essas feras, já que para quebrar um vidro blindado dessa forma, é necessária uma pressão sobrenatural, pois ele é extremamente resistente a impactos. Portanto, já podemos assumir que lutar corpo a corpo com eles é impossível, já que um soco dessa potência na cachola iria espalhar pedaços dela por todos os lados. E como se não bastasse essas coisas vindo à noite, também temos que nos preocupar com sobreviver às condições adversas do inverno, e a primeira é conhecer os sinais de hipotermia, para tratar rapidamente a pessoa afetada, antes que dê algum problema mais grave. E os primeiros sintomas geralmente envolvem tremores e cansaço, e em casos mais agravados pode haver uma confusão, e caso isso aconteça, é só produzir fogo como eu já ensinei anteriormente, e aquecer a pessoa o mais rápido possível. Mas o bom é que se nesse lugar nevar, o grupo pode derreter a neve e depois ferver para obter água limpa. Então, ao mesmo tempo que o frio traz coisas negativas, ele também traz uma possibilidade de conseguir água sem ter que se mover por longas distâncias. Um dia, enquanto terminava seu mapa da floresta, Mina percebeu que Kiara tinha sumido, e seguiu a moça até a beira de uma toca. E aí, Kiara conta que ficou junto do seu marido a vida inteira, mas agora sabia que ele estava morto. Portanto, ela acreditava que tinha que se jogar ali para ficar com ele na escuridão. Mas Mina convence sua amiga a não fazer isso, pois John iria querer que ela ficasse viva. Nesse momento, as duas escutam os gritos de Madeline e correm para ver o que estava acontecendo, e encontram Daniel amarrando a mulher. Com isso, a velha conta que a floresta estava enlouquecendo o garoto, e pede socorro às duas. E enquanto Kiara perseguia Daniel, Mina desamarra a idosa que avisa sobre a floresta trazer à tona o pior das pessoas. Portanto, elas precisavam sair da mata e voltar ao poleiro antes que fosse tarde. Porém, quando as duas chegam na porta, elas percebem que Daniel tinha trancado ambas para o lado de fora, e se recusava a deixá-las entrar, pois dizia que alguma coisa tinha que mudar. Sem ter escolha, Madeline arrasta a Mina até uma árvore caída que tinha começado a apodrecer, na esperança de que isso disfarçasse o cheiro delas. E pouco tempo depois, elas veem os observadores aparecendo. O primeiro a chegar é uma fera que conseguia andar sobre 4 patas, mas quando ficava em pé, tinha pelo menos uns 3 metros de altura. Logo, todos os outros aparecem, e vemos que tem pelo menos uma dúzia de monstros na floresta. E assim que os monstros notam a ausência da dupla, eles saem para procurar suas presas, e Madeline aproveita a chance para tentar convencer o Daniel a deixá-las entrar novamente. Mas quando Mina percebe que isso seria inútil, ela conta sobre o acidente da sua mãe, e fala como era terrível carregar na consciência o peso de matar alguém, falando que mesmo com a raiva, Daniel nunca conseguiria se perdoar se fizesse isso. Então o garoto acaba cedendo, e deixando elas entrarem. E antes de tomar qualquer providência para proteger a todos, Madeline briga com o rapaz por ter traído o time, e pede que todos fiquem de frente para o vidro, e decide que iria revelar a verdade a todos. Ok, nessa situação de ficar preso fora da safe zone, existem duas coisas que as garotas precisam fazer para se manter vivas. A primeira seria se esconder perto do poleiro, como naquela árvore oca onde elas ficaram. Isso porque as feras vão pensar que as garotas querem fugir, e vão se espalhar em torno das placas de ponto sem volta, como fizeram com o John para poder capturá-las. Portanto, a última região que as criaturas vão olhar é próximo do poleiro, principalmente porque as feras parecem ser cegas, e caso aquela árvore pareça muito desprotegida, ambas também podem se enfiar em alguma gruta e cobrir a entrada com pedras e gravetos. Mas a última coisa que deviam fazer é justamente ficar batendo e gritando em frente à porta, pois já que as criaturas não podem enxergar, provavelmente elas seguiam através dos sons, ou seja, qualquer barulho alto vai atraí-las muito rápido. E seguindo o plano de se esconder, para ajudar na camuflagem, ambas podiam passar lama no corpo para tirar o seu odor. Isso com certeza aumentaria a chance delas terem uma hipotermia, mas seria melhor que confiar na bondade do Daniel para abrir a porta. E esse plano poderia ser usado em uma tentativa de fuga, já que a lama disfarçaria o cheiro e confundiria as criaturas. Sem saída, Madeline revela a todos que foi até ali por vontade própria, pois queria estudar aquelas criaturas, já que era uma historiadora que dava aula sobre mitos, folclores e lendas antigas, e por isso sabia que aquelas criaturas eram uma espécie muito antiga de fadas. Mas tudo mudou quando ela viu um observador em sua frente há muito tempo atrás, e notou que aquela coisa estava copiando a sua forma física, e se tornando cada vez mais igual a ela. Foi então que a velha entendeu o quanto aquelas coisas eram perigosas, pois estavam estudando tudo, aprendendo a falar e parecer como eles. Esse é o motivo deles virem observá-los todas as noites,
noites, e também é a razão pela qual nunca deixariam ninguém sair. Com isso, o grupo ouve as suas próprias vozes gritando do lado de fora da porta, revelando que as criaturas já conseguem imitar suas falas com perfeição. E por terem quebrado muitas regras, as criaturas já estavam cansadas e iriam entrar ali a qualquer momento. Vendo que a porta não iria aguentar, o pessoal empurra a mesa para bloquear a porta. Só que ao fazer isso, eles percebem que tinha um alçapão no chão, e como qualquer opção era melhor do que ficar ali, Daniel golpeia o chão e consegue arrancar o alçapão, revelando uma escotilha que eles abrem e descem sem pensar duas vezes, travando a passagem para as criaturas não conseguirem invadir. Ali embaixo, o grupo encontra um bunker secreto com comida o suficiente para viverem pelo menos um ano sem precisar caçar. Ali também havia uma cama, centenas de desenhos e documentos mostrando que a pessoa que viveu ali estava estudando os monstros. Nesse momento, Mina nota que tinha um computador no local e decide mexer para ver se tinha rede e se poderiam pedir ajuda, mas infelizmente não havia conexão com a internet. Só que tinham centenas de vídeos naquele computador que eles decidem ver para saber o que estava acontecendo naquela floresta. E descobrimos que esse esconderijo pertence ao professor Rory, que conseguiu construir uma fortaleza impenetrável no meio do habitat das criaturas, e por isso ele chamou o lugar de País das Maravilhas. E assim como ele pensava, os observadores vinham toda noite observá-lo, tentando mimetizar a sua forma, mas ainda erravam nas proporções. E explorando mais vídeos, eles descobrem que antes de conseguir fazer as máquinas funcionarem para ter energia elétrica, o professor Rory ia até as cidades e vilas próximas recrutar trabalhadores para fazer o serviço braçal durante o dia. E quando a noite se aproximava, o cara trancava os trabalhadores do lado de fora e deixava que as fadas os devorassem, construindo o País das Maravilhas através do sangue de muita gente. Ok, se essas feras são criaturas místicas semelhantes a fadas, então as fraquezas das fadas também devem se aplicar nesses monstros. A primeira fraqueza e mais famosa de todas é o uso de ferro frio, que além de machucar os monstros só de tocarem no ferro frio, também pode ser fatal se desferir um golpe em qualquer parte do corpo das fadas. Outra coisa que ajuda muito a afastá-las são sinos de prata, pois é descrito em vários contos que o simples som do badalar dos sinos de prata é o suficiente para atordoar ou causar dor nelas. Em algumas culturas, objetos sagrados como cruzes e água benta também podem funcionar, mas não saia à noite segurando uma cruz e achando que vai ficar tudo bem, já que essas fadas são gigantes e podem simplesmente te amassar junto com a cruz. E o sal também é bastante efetivo dependendo da fada. E agora que sabemos sobre os poderes de mudar de forma dessas coisas, galera, isso torna todas elas muito perigosas, e as feras precisavam ser eliminadas, porque se elas forem para a sociedade, seria impossível identificar quem é quem. Seria como os famosos doppelgangers, se bem que aparentemente a floresta parece manter essas coisas presas ali de alguma forma, pois como o professor chegou lá por vontade própria e saía de lá todos os dias para trazer novos trabalhadores, é bem possível que essa mata seja realmente um lugar físico de fácil acesso. Portanto, se as feras quisessem sair dali, elas já teriam feito isso. E levando em conta essa lógica, se tem uma entrada, também tem uma saída. Então ninguém está preso naquele lugar, só não sabem como sair ainda. Principalmente tendo que lutar contra monstros fortes o suficiente para entortar uma porta de aço, como se fosse massinha de modelar. Então, a primeira coisa a se fazer agora que sabemos mais das criaturas, seria procurar objetos para ferir os monstros, e fazer todo mundo do grupo segurar o objeto só para garantir que todos ali eram humanos. Afinal, se tem monstros metamorfos soltos por aí, nada impede ele de substituir alguém no momento em que ele sair para passear, né? E é esquisito que ninguém nas redondezas tenha estranhado o fato de seus vizinhos terem desaparecidos, depois de encontrarem com esse tal professor. Nem ao menos tenham contatado as autoridades para denunciar o Rory. Quanto à escotilha, se o grupo soubesse dessa passagem antes, eles poderiam se esconder ali durante a noite, para fazer as criaturas acharem que os quatro tinham fugido. E depois dos monstros não encontrarem eles, era só o pessoal aproveitar para fugir, pois as fadas não estariam procurando por eles durante a próxima noite. E isso seria criar a chance perfeita para escaparem, mesmo se anoitecesse. A cada dia que passava, o professor ficava mais fissurado com os monstros, em específico com uma das criaturas que tomou a forma de uma menina ruiva. E com o poder da duplicação, os humanos poderiam até mesmo enganar a morte. Então ele faz o impensável e captura uma das feras, para tentar fazer amizade com ela, mantendo a criatura em cárcere por longos dias. Com isso, Mina pula para o último dia do professor, que já tinha ficado 300 dias naquela maldita floresta. E ali vemos que o homem estava acabado, e Rory conta que a criatura que tanto amou estava ali esperando fora do bunker, tendo tomado a sua forma. E aí ele fala que antes se via como um visionário, mas agora entendia que era apenas uma pessoa egoísta que não merecia a vida. E aí ele conta que tinha deixado um barco perto da placa 134, e que agora entendia que aquele barco não era para ele, e sim para caso alguém inocente caísse naquele lugar macabro. Porém, eles precisavam seguir os pássaros para conseguir chegar até lá, e infelizmente eles só saem perto do anoitecer. Então, como um último pedido, em troca dessa informação, o velho pede que se alguém conseguir escapar, essa pessoa tem a obrigação moral de ir até o seu escritório e destruir tudo sobre a floresta, pois certas coisas merecem ser esquecidas. Decididos a partir no dia seguinte, e com a esperança de volta aos seus corações, Kiara decide dançar com Daniel para comemorar, e o garoto aproveita para desabafar, contando que seu pai era um bêbado, que já quebrou o nariz dele várias vezes, e algumas costelas também. E com medo de acabar finalizando o próprio pai, Daniel roubou uma moto e fugiu, só que ele acabou parando no meio da floresta. Então, com pena do rapaz,
Kiara fala que ambos poderiam morar juntos se saíssem dali vivos, abraçando seu novo filho. Na manhã seguinte, o grupo se prepara para fugir dali e segue até o ponto 134, usando o mapa de mira como guia. Chegando na placa, a loira solta o Darwin para que ele os guie até a saída, e Madeline avisa que a floresta fará de tudo para prendê-los ali. Portanto, eles precisavam ser fortes para saber o que era real e o que não era. E de fato, a floresta tenta de todas as formas atrasar os quatro, mandando chuva com uma neblina espessa, além de diversas alucinações. Mas o pessoal segue firme, até que chegam em uma rocha antiga, que Madeline reconhece como um selo, já que centenas de anos atrás, os humanos e as fadas conviviam juntos, até que nós começamos a temer o poder deles, e os selamos no subsolo dentro daquela floresta. Com o tempo, as criaturas começaram a pegar ódio da humanidade, ao perceberem que perderam as suas asas, e grande parte da sua magia. E aí Madeline percebe que estavam na borda da floresta, e perto da liberdade. E aí juntos, eles correm o mais rápido possível, pois a noite já estava chegando, e os pássaros estavam indo embora, pois as feras tinham saído de suas tocas. Finalmente, o grupo chega até o barco, e comemoram pois estavam livres. Mas enquanto as mulheres iam preparar o barco, Daniel vê John pedindo socorro, e vai ajudar o cara. Mas Kiara nota que aquele não era o seu marido, e tenta avisar o garoto, só que já era tarde. A criatura o derruba, marcando ele com um selo, e finalizando o rapaz, assumindo a sua forma junto de todas as outras fadas, revelando que desde o início não planejavam deixar os humanos vivos. Com essa brecha, as três entram no barco e remam para longe, sabendo que as fadas não poderiam sair da floresta. E agora, finalmente, elas estavam livres. Ok, para um pesquisador e professor super inteligente, temos que admitir que o Rory foi muito burro em deixar uma criatura que te estuda e pode assumir a forma e a voz que quiser perto dele. Até porque esse monstro tem força e mobilidades anormais. Portanto, se ele conseguir escapar da contenção, ele iria finalizar o Rory sem qualquer chance de defesa. Agora, quanto aos quatro, primeiro que é muito impressionante o fato deles terem ficado meses dentro daquele poleiro e nunca terem checado a estrutura, procurando por alguma passagem secreta ou algo do tipo. Até porque, algum tempo atrás, Daniel tinha comentado que acreditava ter algo gerando energia embaixo da casa. E de novo, esse pessoal está sendo muito precipitado, pois eles têm comida para mais de um ano ali embaixo, e estão completamente seguros dos monstros, pois nem precisavam sair dali para conseguir se alimentar. Portanto, eles deveriam se planejar melhor, e aproveitar a luz do dia para entrar em algumas tocas, e roubar peças metálicas para construir armas improvisadas. Assim, eles teriam uma forma de se defender, e planejar melhor a fuga para que nada desse errado. Mas já que o pessoal não quer esperar, ao menos eles podiam levar comida para ter certeza que não passariam fome, pois não dá para saber quanto tempo vão ficar viajando. E digamos que se eu estivesse preso nesse bunker, eu iria ver todos os vídeos do professor naquele computador, porque não faz sentido para mim o cara conseguir construir um bunker nesse lugar, onde é praticamente impossível sair por meios convencionais. Como é que esse cara levou ferramentas e maquinários pesados pro lugar para escavar tudo aquilo? Será que ele aprendeu umas coisinhas com os canais de tecnologia primitiva? Porque a maioria desses caras usam maquinário pesado para fazer as coisas. Mas esse lugar realmente dá para ser chamado de País das Maravilhas, já que esse bunker com certeza foi construído num passe de mágica. Quanto a Madeline, essa velha estudou tanto a história e mitologia das fadas e nem se deu ao trabalho de aprender algum feitiço de proteção para colocar ao redor do bunker e afastar as criaturas de lá. Pois se os humanos conseguiram prender as fadas no subsolo e naquela floresta, também devem conseguir usar essa mesma magia para afastar elas do poleiro. Mas de todos dali, o Daniel foi o pior, porque ele sabia que a floresta gerava alucinações e que os monstros conseguiam mudar de forma. Mas mesmo assim, ele voltou para ajudar o John, mesmo sabendo que esse não era o cara, pois ele já havia sido finalizado há vários meses. Muito tempo depois, as garotas acordam e percebem que tinham voltado ao mundo real. Juntas, elas pegam um ônibus de volta para a cidade, e Mina conta que pretendia ir até o escritório de Rory na faculdade, para dar um fim em tudo, para que todas possam seguir em frente. Porém, antes, a garota vai para casa tomar um belo banho para tirar a sujeira do corpo e dormir em uma cama quentinha. No dia seguinte, Mina vai até a faculdade fingindo ser a sobrinha de Rory, e consegue acesso ao escritório dele facilmente, o que não faz o mínimo de sentido. Mas ela consegue entrar, e encontra vários artigos contando sobre o período em que os humanos e fadas viviam em harmonia, sendo a época mais feliz e pacífica da humanidade. Porém, quando os humanos e fadas começaram a se relacionar, nasceram mestiços capazes de assumir a forma humana, e até mesmo de quem estava morto. E aí a nossa raça ficou assustada, e baniu as criaturas para o fundo da terra. Mas a pergunta que fica é o que aconteceu com todos aqueles mestiços. E por fim ela encontra algo que gela o seu sangue. Então, Mina leva tudo aquilo embora para que ninguém mais fosse atrás dessas histórias. Em seguida, a jovem vai direto para a casa de Kiara, contar o que descobriu, pois encontrou diversas fotos de Madeline junto de Rory, e viu um obituário no escritório do cara, dizendo que Madeline faleceu há mais de uma década, e que quando Rory falou de escapar da morte através das fadas, ele provavelmente estava querendo reviver a esposa. Portanto, a Madeline que conheceram na verdade era uma observadora. Nesse momento, Mina nota uma coisa que a faz entrar em choque, pois ela vê Kiara chegando em sua casa de carro, e percebe que aquela era a fada. E aí, Madeline avisa que veio tomar a forma de Mina. Então, assim que Kiara entra na casa, o monstro nocauteia a mulher e parte para cima da Mina, dizendo que não poderia deixá-la viva agora que sabia o seu
seu segredo e começa a transitar entre a forma do John e do Daniel, dizendo que os humanos forçaram a sua espécie a viver nas trevas há muito tempo e prenderam a Madeline com as fadas, que sempre a trataram como uma aberração, dando-lhe o nome de Anriel-Kitan, a deformada, a que anda durante o dia. Mas quando o professor chegou, ela jurou que tudo ia mudar, até que o cara tentou finalizá-la. Com isso, Mina fala que Madeline lhes protegeu na floresta, e aí ela toma a forma de Mina e lhe ataca para poder assumir a sua vida. Só que antes de ser finalizada, Mina conta que sabia a razão de Madeline andar durante o dia, e o de ser tratada como um lixo por sua espécie, já que algumas fadas tiveram filhos com humanos, criando mestiços, e que provavelmente Madeline era um deles, estando fora daquela maldição que prendia as fadas à floresta. Portanto, Mina acreditava que ela tinha uma parte humana, e que ela entendia como era sentir que tinha uma metade má dentro de si, por causa do que fez com a sua mãe. E ela termina dizendo que ainda tinham outros mestiços como ela por aí. Percebendo o erro que estava cometendo, Madeline abre as suas asas e foge, dizendo a Mina que espera que ela tenha razão. Com isso, a garota vai socorrer Kiara, que por sorte sobreviveu ao golpe na cabeça. Muito tempo se passa, e vemos Mina na casa da sua irmã gêmea, contando toda a história que viveu para Lucy. E descobrimos que a jovem não queria vê-la, pois a cicatriz na cara dela foi causada pelo acidente e lhe lembrava da sua culpa. E aí Mina conta que ainda se sentia observada, pois sabia que Madeline iria observá-la pelo resto da sua vida, e a criatura podia se transformar em qualquer pessoa, como uma simples garotinha ruiva. Fala galera! O que vocês fariam se descobrissem que alguém que você gosta é uma dessas criaturas que mudam de forma? Me contem aí nos comentários. E se o mascarado começasse a finalizar várias pessoas na sua cidade em época de eleição, o que você faria? Quer descobrir se esse pessoal vai sobreviver ao juiz? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e prestem bastante atenção nas pessoas ao seu redor, porque nunca se sabe se elas realmente são humanas.